flesh and I am bone. Rise up, ting, ting, like glitter and gold. I got fire in my soul. Rise up, ting, ting, like glitter. Like glitter and gold. Like glitter. Do you walk in the valley of kings? Do you walk in the shadow of men who sold their lives to a dream? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao MyCast. Eu sou o José e hoje eu estou aqui no nosso quarto episódio com a excelentíssima Samara Bogoni. E hoje vou fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, vamos ficar sabendo da história dela, também muitas novidades sobre tendências do mercado da beleza, de cabelo. E vamos lá, né, Samara? Pode ir? Oi, pessoal, meu nome é Samara Bogoni, tenho 31 anos e sou cabeleireira e maquiadora, ou hair artist, como o José preferir. José, antes de tudo eu quero te agradecer o convite, tá? Muito obrigada por poder me dar a oportunidade de compartilhar um pouquinho mais a minha história com as pessoas. Muito bom. Não, estamos sempre aí, né, para elevar o empreendedorismo, né? Sim. Então, vamos lá. Eu vou te fazer primeiro uma pergunta da tua trajetória, enfim. Quando que você, decidiu, né, entrar nesse ramo? Se foi algo que você foi trabalhando ou tô de cara nisso, queria fazer isso? Como é que foi a história inicial do... Então, José, eu comecei em 2011, tá? Como maquiadora. Meu primeiro trabalho, digamos assim, foi como maquiadora. E houve um episódio em 2010 que foi a minha formatura do ensino médio, onde eu fui me arrumar no salão e a pessoa acabou não dando conta de eu e de todas as minhas amigas. E ela pediu quem poderia ajudar. E eu, com um total de zero prática, mas sempre fui muito influenciada pela minha mãe, porque era uma pessoa muito vaidosa, uma pessoa que sempre me incentivou muito a me cuidar. Eu falei, vambora, vamos dar um jeito. Terminamos, ficamos todas muito bonitas, e desde aí eu percebi uma certa pendência para mim pro lado da beleza, muito por conta da minha mãe. Foi aí então que eu criei um canal no YouTube, ainda lá quando era tudo mato, e comecei a aprender a maquiar sozinha, a me maquiar sozinha. Nesse período, minha mãe também acabou comprando algumas maquiagens para mim que tinham disponíveis naquela época. E eu comecei a atender as minhas vizinhas, as minhas clientes, e foi falando uma para outra, até o momento que uma delas me pediu para fazer cabelo. E eu, como eu te falei já, eu não tinha nenhuma experiência para fazer cabelo. Pois então a minha mãe decidiu me matricular num curso de cabeleireiro aqui em Itapejara, isso em 2011 ainda. E aí eu fiz esse curso e tive minha primeira formação ainda em 2011. Com quem foi esse curso? O nome da professora era Rita Vieira. Na época ela era uma cabeleireira bem renomada lá de Passo Fundo, sabe? Todo mundo queria fazer muito curso com ela, enfim, foi uma das... É a minha formação de fato, né? Mas foi uma pessoa que eu aprendi muitas coisas, sabe? Muitos valores, enfim. E aí surgiu a ideia já imediata de alguma coisa a mais ou não? Como é que foi? Não. Durante o curso, eu acabei trabalhando em um outro espaço de beleza, em um outro salão de beleza aqui em Itapejara, onde eu fiquei 3 anos. E lá eu aprendi, de fato, o que fazer e o que não fazer. Então, foi a minha segunda escola na vida, sabe? Eu aprendi como lidar com as clientes, enfim, fora a técnica, porque lá eu era auxiliar. Depois desses 3 anos, eu tava meio que insatisfeita financeiramente e moralmente, inclusive. E aí eu decidi sair, foi uma decisão bem difícil, porque eu gostava realmente de trabalhar lá, mas eu sabia que eu precisava de mais, eu queria mais. E em 2015, eu decidi montar meu primeiro espaço, que foi o Espaço Samara Bogoni. Criatividade zero para nomes, né? E muitos clientes desse salão acabaram vindo comigo. E mais 10 anos depois, eu tenho o maior orgulho de dizer que muitas delas ainda continuam comigo. É a melhor parte, assim, o maior reconhecimento que eu tenho. E aí, ao longo do tempo, você foi alterando o nome, né? E o local sempre permaneceu ou foi mudando? Daí, como é que foi essa história da Harmony? Vamos lá. Em 2015, eu abri o salão
em 2016 as coisas deram tão certo que eu precisei reformar para ampliar, para contratar mais pessoas. Porque no primeiro momento era embaixo da casa da minha mãe, porém era algo muito improvisado. Mas eu trabalhei, juntei um dinheirinho e aí decidi reformar em 2016 e junto abri um espaço masculino. Reformamos e aí eu mudei o nome para Samara Bogoni Beauty, que me acompanhou até 2020. Que ano foi a pandemia? 2020, né? Não, 2020. Até 2020. Isso aí, até metade de 2020. O Samara Bogoni Beauty me acompanhou e aí nesse período eu já tinha mais funcionários, eu já tinha manicure, já tinha duas auxiliares de cabeleireira e em 2018 primeiro eu acabei me mudando de salão da casa da minha mãe, eu fui para uma outra sala comercial e lá eu consegui ampliar mais ainda, onde eu trouxe massagista, esteticista, enfim, várias atividades no ramo da beleza. Agora vamos pro Harmony, que é o meu primeiro filho. O nome Harmony, ele surgiu depois de muito pesquisar, muito procurar. E eu sempre fui uma pessoa visualmente muito harmoniosa. Todo mundo sempre me falava muito. Eu vejo em você muita harmonia, o teu Instagram demonstra isso, a tua postura demonstra isso. E pesquisando, avaliando e tudo mais, a gente chegou no nome Harmony. Eu e minha equipe que trabalhava antigamente comigo. E eu costumo dizer que o Harmony é meu primeiro filho porque foi a primeira vez que começou a me dar dor de cabeça de fato, sabe? Porque eu deixei de ser um salãozinho pequeno para me tornar uma empresa, para poder alugar as minhas salas para outros serviços, para aumentar o meu público, enfim, aumentar meus serviços, aumentar a minha dedicação e aí, de fato, entrar no ramo do empreendedorismo, sabe, José? E o que você tem ali hoje de serviços? Eu sei que a parte dos cabelos, assim, você faz, mas eu não entendo muito, né? Sim, Quais são os seus serviços ali em geral? Tá. Hoje, o meu carro-chefe, com certeza, são as minhas loiras, tá? Mas eu faço todos os tipos de cabelo, todos os tipos de colorações, cores, cortes, enfim. A única coisa que eu não faço é progressivas e as minhas clientes sabem muito bem disso, porque eu sou meio contra alguns procedimentos. Mas eu também tenho manicure e maquiadora também. Então, toda essa parte de beleza a gente faz. E como é que é administrar tudo isso? São alugadas as salas ou você é proprietária de tudo? Como é que funciona o negócio? Sim, eu sou proprietária de tudo, porém eu alugo as salas para as meninas. Elas me pagam um valor fixo mensal e aí elas trabalham, atendem as clientes dela e, claro, né, José, uma coisa sempre chama a outra. Então, as clientes da unha vêm para cabelo, as clientes de cabelo vão para maquiagem, as de maquiagem e assim vai. É um círculo, né? E quais foram os desafios principais que você teve nesse momento aí na beleza, desde o início, os maiores? Olha, José, eu posso te dizer que eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu não consigo te dizer hoje desafios que eu tive. Foram momentos difíceis que todo empreendedor passa, principalmente quando você vai gerir um negócio pela primeira vez. Mas, para não fugir muito da pergunta, a pandemia foi um processo difícil para todo mundo, tá? Inclusive para mim, obviamente. Porém, foi na pandemia que eu consegui me reorganizar financeiramente, reorganizar toda a minha vida. Porque nós tivemos que cortar muitas coisas. E um detalhe importante, eu abri o meu salão, aonde é hoje, eu abri o Harmony, aonde é hoje, 15 dias antes de fechar tudo. Eu abri em 18 de fevereiro e dia 16 ou 10 de março, acabou fechando tudo. Então, foi um período difícil porque eu estava lidando com toda a parte financeira da obra. Eu precisava captar mais clientes, mas eu não tinha como captar essas clientes porque ninguém estava saindo de casa. Então, creio que o maior período de dificuldade foi ali nesses 6 meses de 2020. Mas, claro, obviamente, a gente não passou por nada de grave, entende? Então, essa época passou, eu superei e é isso. Mas, graças a Deus, José, eu não tenho desafios assim, sabe? E, claro, a gente nem sempre agrada a todo mundo, né? E quais são as principais conquistas que marcaram tudo isso? Essa é uma das partes que eu mais gosto de falar, tá, José?
Como eu falei, ter o meu próprio negócio foi a minha maior conquista de todas, mas dentro do meu negócio, com certeza absoluta, foi ter a oportunidade de conhecer o Romeu Felipe, que hoje ele é o maior cabeleireiro mundial, tá? Ele é o maior cabeleireiro de todos os tempos, e eu tive a oportunidade de fazer 2 cursos com ele, um em Passo Fundo e outro em São Paulo, dentro do salão dele, que também é o maior salão da América Latina hoje. Então ele é referência para muitos profissionais, seja na questão do cabelo ou na parte de empreendedorismo, porque ele também trabalhou por muito tempo em vários salões, fez o nome dele em muitos salões, levantou muitos salões e quando ele decidiu criar o dele, assim, ele se tornou uma referência mundial em tudo. Então, com certeza é o Romeu Felipe. E hoje, mesmo sendo uma referência aqui na nossa região, você segue sempre em aprendizado, né? Você sempre vai, busca conteúdo e... O que acontece, José? O mercado da beleza hoje é o mercado que mais cresce, é o setor que mais cresce, tá? Que mais tem inovação. Então, a todo momento se criam técnicas novas, coisas novas, produtos diferentes. E para a gente não ficar atrás, a gente precisa buscar conhecimento. E hoje é tudo muito fácil. O conhecimento literalmente está a um clique da gente. Então é muito fácil você entrar na internet e pesquisar sobre cursos, pesquisar sobre tendências, pesquisar sobre técnicas. Eu acho que é uma obrigação minha como cabeleireira e das minhas colegas, a gente está em constante aprendizado, porque tudo muda o tempo todo e numa velocidade muito rápida. Quais as principais mudanças que você está vendo nos últimos anos e o que você pensa para frente, assim, nesse mercado em específico? Eu vou falar um pouquinho sobre cabelos, tá? A gente veio de uma era que as clientes eram muito loiras. Sim, propriamente, né? As clientes eram muito loiras, tinham aquele loiro explosivo, o que demandava mais cuidado, mais tempo, e ninguém tem tempo hoje, e mais dinheiro, obviamente, né? E ninguém tem muito tempo para ficar retocando hoje cabelo. Tem que ser rapidinho, tem que ser prático, tem que ser, às vezes, até na hora do almoço. Então, a maior tendência que eu vejo hoje é naturalidade. Naturalidade e cabelos práticos. Porque nesse mundo que a gente vive, basicamente, de ansiedade, de correria, de falta de tempo, as mulheres querem se sentir bonitas, sim, mas querem que isso tudo seja prático. Claro que eu ainda tenho as minhas clientes que são super loiras e amam e não vão abandonar, mas ela já tem um padrão de cuidados dela e funciona para elas. Mas a maior tendência, que vem já de uns 2 anos, é a naturalidade. E como foi essa questão das captações de clientes, né, do teu negócio ao longo do tempo? Hoje, eu sei que tu tá ali bastante presente no Instagram, né? E talvez em outros canais que eu não saiba, né? Mas eu queria saber de você como que é essa estratégia tua de marketing, né? Se os clientes chegam muito por indicação, ou se vem muito pelas redes sociais, pelos resultados que tu tá entregando, que você sempre posta. Como é que tá essa relação aí? Então, como eu falei, eu iniciei quando era tudo mato e era no boca a boca as coisas. Uma pessoa falava para outra, que falava para outra, que falava para outra, e assim as clientes chegavam até mim. Até a gente entrar, de fato, na era do Instagram. E eu vou te contar uma curiosidade, José. Lá em metade de 2020, quando começou a ser liberado os clientes para irem até os lugares com certos cuidados, eu comecei a fazer rios de transformação. E era uma coisa que ainda aqui em Tapejara ninguém fazia. Sim. E eu dei um boom de crescimento muito grande nesse período, porque as clientes chegavam para mim e pediam: vamos fazer um rios de transformação de antes e depois? E aí depois veio a era das musiquinhas, que tu fazia uma coreografia e dançava, enfim. E aí a gente de fato começou a entrar nesse mundo do Instagram e eu comecei a divulgar mais meu trabalho lá. Naquela época eu tinha uma equipe que trabalhava para mim do Rio e eu tive um crescimento assim, absurdo. Eu saí de, sei lá, claro que eu não tenho muitos seguidores hoje, mas para nossa cidade eu tô bem contente, é considerável. Eu saí de, eu acho que uns 2.000, mais ou menos, seguidores, eu fui para 6.000 em pouquíssimo tempo. Então, os 6.000, basicamente, era tudo cliente, sabe? Era tudo por conta do trabalho, tudo por conta do que eu mostrava lá. Na época também eu mostrava bastante coisas sobre bastidores. E na época eu conseguia ser mais ativa, até mais ou menos uns 2 anos atrás eu conseguia ser mais ativa,
porque o fluxo de clientes era menor. Só que quando tu trabalha você, a tua auxiliar, enfim, tu trabalha em poucas pessoas, o Instagram, essa geração de conteúdo te limita um pouco, porque ou você atende ou você faz conteúdo. E graças a Deus hoje eu tô na fase em que eu estou atendendo muito, então acaba que eu tô meio pecando no Instagram nos últimos tempos, por falta de tempo realmente. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer e o Instagram é a nossa maior vitrine. Então hoje, 96% do meu público vem do Instagram. Então pra mim ele é a maior e a única que eu uso hoje, tá? O Instagram. É a maior ferramenta de captação de clientes, sem dúvida nenhuma. E para nós ver, né, que o Instagram é uma ferramenta muito do imediatismo, né? Então a gente vai postar alguma coisa, tem um stories, 24 horas, né? Quem está ali, quem está retido, vai ver que tem resultado, ok. Um post no Reels. Esses dias eu vi umas estatísticas, eu estava estudando sobre isso, e diz que após 18 horas de postagem, o Reels ele perde relevância. Então 90% das visualizações acontecem em 18, 19 horas, né? Depois isso se reduz, né? Sim. Então é uma rede que exige da gente muito trabalho. A gente tem que ficar sempre postando, repostando, fazendo trabalho e testando, né? Pra ver o que funciona, o que não funciona. É aquilo, né? Quem não é visto não é lembrado. Então... O que você deixa de mensagem para as jovens, mulheres ou homens que querem fazer parte desse mundo de beleza? E, enfim, tem bastante informação hoje, né? Como a gente se baseia para se tornar um profissional de sucesso nessa área? Então, eu também já errei muito. E o conselho que eu vou deixar é: começa, você vai errar e vai errar muito. Mas tenha humildade suficiente para reconhecer erro e para corrigir esse erro. Porque todo ser humano é passível de erro e cabelo é uma coisa muito instável. Cada cabelo é um cabelo, cada técnica é uma técnica, cada produto é um produto. Então, você vai errar, é normal, mas tenha humildade suficiente para reconhecer e para reparar esse erro. Afinal, o cabelo é a autoestima, né, de todas as mulheres. Agora me veio uma dúvida aqui também sobre o teu negócio. Você atende mais 100% mulher? É homens? Como é que é? Sim, eu atendo 100% mulheres. Eu amo trabalhar com mulheres, a energia feminina é incrível, a conversa é incrível. Eu ajo como psicóloga às vezes, entende? Porque as mulheres vão lá no salão para poder desabafar. Então, definitivamente eu amo o meu trabalho, eu sou muito realizada com o que eu faço. Samara, quero te pedir, né, para que deixe uma mensagem para todo mundo que está nos acompanhando hoje. Tem uma frase que as pessoas já me conhecem por essa frase e eu acho que ela me define e pode incentivar muitas pessoas, tá? Não existe elevador para o sucesso. Você precisa usar as escadas. Muito bom. Um passinho de cada vez. Exatamente. Um degrau de cada vez. Muito bom, então foi muito produtivo o nosso papo de hoje, né? Eu te agradeço por aceitar o nosso convite. Todas as informações, redes sociais e contatos para vocês, mulheres, está aqui embaixo nas nossas redes sociais, na descrição, tá? Então acompanhem a Samara. Qualquer dúvida em relação à beleza, chamem ela, não eu, porque eu não vou saber responder. E estamos aí, né, Samara, para o que precisar também, né? E nos vemos, talvez, em um próximo episódio, né? Que seja. Então tá bom, muito obrigado por hoje e nos vemos no próximo episódio.